Maravilha. Inclusive, a gente quase concorreu, ainda bem que o jogo não foi para os pênaltis, jogo da Champions League. Então, o pessoal que estiver chegando aí do jogo do PSG, se inscreva no canal aí, quem estiver entrando agora, curtam o vídeo aí também, mandem perguntas para o Lázaro, porque a invasão chegou, viu, Lázaro? E, inclusive, aí todo mundo estava ligado no jogo, mas o pessoal vai acompanhar a live agora com a gente. Vai lá, Fernando, vamos lá. Lázaro, até falando sobre esse artigo que você escreveu no Globo na semana passada, na quarta passada, né, um artigo muito bom aí sobre a MP 984 e sobre essa questão, que passa muito sobre a questão associativa, né? Nós aqui recebemos quase diariamente aqui de dirigentes de clube e também na Pluri a gente está sempre conversando com eles, né? Obviamente muitos são clientes nossos. É, Nós temos uma live aqui logo no começo da quarentena e o Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, e o Marcelo Paes, do Fortaleza, eles estavam até empolgados por conta que ele estava sentindo uma certa união dos clubes e tudo mais. Obviamente estava facilitada pela questão da pandemia, né? Tava todo mundo podendo, né, tendo mais tempo para poder ficar ali. E aí a gente recebeu ali o velho Romildo Bolzan, o presidente do Grêmio, na sequência, e o Romildo, em contraste, falou o seguinte: olha, Fernando, pessoal aqui, a gente não vê dessa maneira, acho que quando passar a pandemia acabou esse negócio. Bom, dito e feito, né? Quer dizer, o campo e bola começou a voltar e as coisas, né, se espalharam e tudo mais. A gente percebe que a grande maioria dos clubes tem a percepção da necessidade de você se unir, né? A grande maioria dos clubes, né? Tudo bem que a gente sabe que um ou outro acha que pode dominar o mundo sozinho, mas a maioria acha que faz sentido se unir. Mas a união não acontece. De fato, a união não acontece. Nós temos lá a Liga do Nordeste, que tem feito aí um trabalho interessante, nós temos a Série B criando a associação, mas é, os principais clubes do futebol brasileiro não se unem. Por que eles não se unem, Lázaro, de fato? Ô, Fernando, nós temos uma questão cultural, claramente uma questão cultural, e você sabe, o Clube dos 13 acabou sendo implodido, né? E aí a Globo teve um papel nisso, né? O Globo teve um papel, embora não diga, mas há informações, né, que circulavam, etc. E alguns clubes brasileiros também ajudaram a destruir, que era o embrião de uma liga, né? Que, na verdade, o Clube dos 13, ele fazia ali, tipo, papel de negociador. Agora, então nós temos um problema cultural que eu acho que a própria Globo, por exemplo, hoje, que investe muito no futebol, já conscientizou que o melhor seria a gente, os clubes terem uma associação, uma liga, né? Dada a instabilidade que pode criar num processo desse. Em relação à posição aí do presidente do Bahia e outros, é uma ingenuidade completa, né? Uma ingenuidade completa você imaginar que você fragmentando, né? Porque até então, só para o torcedor entender, até essa medida provisória, o direito era negociado, visitante e mandante, tinha que ter autorização dos dois. O que essa medida provisória fez? Ela, para atender o interesse do Flamengo, resolver o problema lá do Campeonato Carioca, determinou que era só do mandante. E o Flamengo pensou que, com base nisso, ele ia destruir contratos, tal. Nós não somos favoráveis a isso. O Atlético não é favorável a isso, né? Então, assim, é evidente que se você fragmentaria ainda mais a competição, né? É tão impressionante, isso é tão fácil de constatar, que você pega, por exemplo, a dona FIFA, né? A dona FIFA, ela vende a competição. A CBF, que controla a Copa do Brasil, ela vende o quê? A competição, que essa competição deveria ser dos clubes, inclusive, né? Agora, o Campeonato Brasileiro, o principal campeonato, não. A Libertadores é vendida como a competição.
Então, Fernando, essa medida provisória 984, então, é um retrocesso completo, né, um atraso. E eu sugeri, vamos converter, então, num projeto, um projeto de conversão, projeto de lei, que você, já que os clubes, por questões culturais, etc., não conseguem se organizar, né? E por incrível que pareça, Fernando, nesse período da pandemia, os clubes estão conversando como nunca conversaram tanto. Porque assim, nós ficaram fáceis, né? Nós estamos batendo aqui um papo sobre diversas questões. Antes da pandemia, isso era mais difícil, né? Esse recurso. Então, os clubes se reúnem ali, mas tem que passar desse estágio de reunião, né? Você tem que dar um passo. Então, os clubes têm uma oportunidade agora para que algum parlamentar apresentasse uma proposta que, 2 artigos, conforme eu coloquei, se você tem interesse, vai lá no andamento da medida provisória 984, foram apresentados até agora 94 emendas. 94 emendas. Posso estar equivocado, mas assim, as emendas são as mais bizarras possíveis. São as mais bizarras possíveis. São as bizarras para resolver o problema lá do sindicato dos atletas. Então, tem gente que apresentou várias emendas. Tem um parlamentar que apresentou uma proposta de emenda que ele define que os direitos serão negociados coletivamente. Mas o direito é fragmentado, quer dizer, é completamente contraditório. Agora, qual que seria o papel dos clubes? Simples, simples. Olha, os clubes, eles têm aqui uma proposta porque se o legislador... Eu não gosto muito que o poder público interfira demais no futebol. Eu não acho que é salutar. Todo mundo quer dar opinião no futebol, sabe? Poder público, eu estou dizendo, né? Por exemplo, estabelece meia entrada para isso, para aquilo. Você vai criando uma série de exceções, de regrinhas, etc. Isso não é legal. Mas aí, se os clubes se reunissem e colocassem, olha, já que nós somos incompetentes para nos reunir em uma associação, todos os setores do mundo têm uma associação, mesmo os clubes. Mas assim, é impressionante isso. Isso deveria ser um objeto de estudo. Objeto de estudo. Agora, 2 artigos. O artigo é assim: já que nós não conseguimos nos reunir em uma associação ou em uma liga, então o legislador vai intervir, dizendo assim: a venda dos direitos não pertence a mandante nem visitante, não pertence à associação ou à liga. Ele é vendido na sua integralidade, né? A competição. Se é assim, você vai forçar um avanço, por incrível que pareça, porque os clubes terão que ter uma associação para negociar os direitos. E por que isso é urgente e importante? Porque a venda desses direitos do Campeonato Brasileiro vão até 2024. Mas se um clube começar a vender, por exemplo, isoladamente o direito depois dessa data, você vai inviabilizar uma alteração na legislação subsequente, né? Então, assim, Fernando, em resumo, por que os clubes não se unem? Por causa da ingenuidade, por causa de questões culturais. Imaginar que uma medida provisória dessa, que promove uma fragmentação, vai unir os clubes, é uma ingenuidade completa, me desculpe, é a expressão mais fiel que eu consigo trazer. Então, assim, e os torcedores, assim, os torcedores do Flamengo acham que o presidente está brigando com a Globo, então é importante, vamos, não sei o quê. Aí o Flamengo descobriu que vender, que produzir o conteúdo para vender não é fácil assim. Não é fácil assim, ela viu que dá um prejuízo. Por quê? Isso é tão básico. Será que ela não sabe que apenas a TV aberta no Brasil cobre 97% dos lares brasileiros?
Será que ela não sabe que a internet é muito frágil em diversos espaços do Brasil? Será que o Flamengo não sabe que você tem os próprios patrocinadores já com uma característica de venda de direitos comercializados em uma plataforma mais popular? Então, nós temos que repensar isso, sabe? Mas, assim, infelizmente, eu lamento muito, mas, assim, tenho sido cada vez mais pessimista essa possibilidade desse avanço ocorrer. É isso aí. Vai lá, Euler. Voltando um pouco aí para campo, Lázaro, a torcida até mandou aí o pessoal, torcedor do Galo, sobre as categorias de base. E quando nós analisamos aí as categorias de base no Galo, o Atlético sempre teve uma das 10 principais categorias de base do Brasil. Hoje, em estrutura de CT, tem um dos 5 principais CTs. Eu tive a oportunidade de conhecer o CT ainda quando o Maluf estava vivo. Foi um grande prazer estar aí e conhecer um pouco da estrutura do Galo. Já era impressionante isso há 4 anos atrás, 5. E hoje nós vemos que o trabalho que vocês estão fazendo aí é um trabalho muito sério, né, já na gestão de 7 câmeras com foco, tanto que esses meninos que foram dados continuidade que você falou, o Filipinho, o Savinho, o Caleb, tem o Léo, tem o Rômulo, essa geração sub-18, sub-17 do Atlético, top 5 do Brasil, com certeza, de tantos meninos bons que tem ali de bola. Só que no contraponto disso, algo que pode preocupar é a utilização desses atletas, até mesmo pelo trabalho do Sampaoli, e se a gente olhar o trabalho do Sampaoli o ano passado no Santos, foi o ano que o Santos menos utilizou a base nos últimos 30 anos. E isso teve um impacto muito grande na equipe esse ano, porque morreu um ano da categoria de base. Então, aqueles atletas que estavam fazendo a transição foram interrompidos. E esse ano nós sabemos que o Atlético fez diversas contratações, diminuiu bem a média de idade do ano passado para esse ano, que foi um dos problemas que a equipe passou nos últimos 2 anos. Só que quando a gente pensa em base, e o senhor é uma pessoa que já deu para ver que pensa no futuro, vocês pensaram em um plano diretor para a base do Atlético Mineiro, um plano de utilização real desses meninos, onde que o treinador está aí, troca treinador, o Sampaoli continua ano que vem ou não, o treinador tem a obrigação de utilizar esses atletas da base, vocês estão implementando isso ou é algo que foi decidido com o Sampaoli, porque essa preocupação de perder essas gerações tão boas, o Sub-20 o ano passado foi campeão, com uma equipe muito boa, tem o Rômulo ali, o Guilherme, é essa que é a nossa preocupação, e eu gostaria de saber um pouco da tua visão sobre esse momento da base do Atlético e a utilização. E também, o Lázaro, por favor, sobre essa pergunta que o Diogo Tomé mandou para a gente, coloquei na tela, sobre a proteção dos garotos, aí complementando o que o Euler falou também, contra aliciamento na base e tudo mais. Nós temos um problema, vou começar por último, aliciamento, nós temos um problema da legislação brasileira, muito frágil, né? Embora os clubes, nesse ponto, eles são organizados. Porque se houver um ataque de um clube na base do outro, esse clube que faz isso é praticamente excluído de todas as categorias, então tem uma organização. Por incrível que pareça, a base no Brasil, os clubes têm uma organização. Agora, veja bem, o modelo do Sampaoli, o que ele faz? Ele sempre tem um time, um sparring, que é que a gente chama um time de transição, mas na verdade é uma composição de um time completo que está lá sempre jogando e treinando com a equipe principal. E o Sampaoli tem utilizado os meninos nesse sistema. Então, eu acho que é um sistema bem interessante que você coloca os meninos que já estão saindo no processo de sair da base para alcançar o profissional. Então, a gente fez uma revisão, porque, na verdade, é o seguinte, como era o processo antes? O jogador esperava ele concluir o processo, aí ele passava profissional. Se não der certo, aí prestava e começava aquele processo complicado. Agora, a equipe tem um diretor da base, ele está lá conectado, né, com o diretor de futebol, o Alexandre. Então, o Chávari, que é o diretor da base, está lá sempre, está lá todo dia
olhando e levando os meninos. Então, você identifica lá, por exemplo, o Savinho. O Savinho, nós acabamos de renovar com ele recentemente, ele tem 16 anos. Ele é um menino que ele já treinou até na equipe principal lá com o Sampaoli. E o Sampaoli, assim, gostou muito dele e colocou ele lá. Ele está treinando na equipe de transição, que a gente chama equipe de transição, mas que a qualquer hora pode ser utilizado. O Caleb estava nessa situação também. Tem o Castilho também, que está lá e já participou de várias vezes, relacionado, Filipinho, etc. Então, eu acho que a gente tem assim, eu vou ser sincero para você, a gente também não pode entregar, né, para a comissão técnica, deixar lá o assunto tá resolvido. Isso é um assunto que preocupa a gente, mas até agora tem sido dado chance aos meninos que oferecem uma condição diferenciada para aquele momento, etc. E vocês sabem como é que funciona. Lança o menino desse e ele destaca, acabou. Quer dizer, aí ele está integrado e tal. Então, a gente tem que formar e aproveitar, né? A gente tinha um processo aqui complicado, que era o seguinte: lançava o menino, foi promovido para o profissional. Aí ele participava de um jogo, foi mal, está queimado. Isso o processo está um pouco diferente e está melhor, tá? Mas ainda a gente tem que aperfeiçoar vários processos para que a gente tenha espaço, no mínimo, para que o menino suba e treine ali juntamente com os profissionais. Mesmo porque, treinando com os profissionais, o treinador e sua equipe olham o menino, faz uma avaliação e ele tem condição de uma ou outra necessidade ser aproveitado.